Você é admirador do Pablo Marçal? Faz o M? Mas o Marçal, ele é um problema para a direita mais do que para nós, para a extrema direita, porque ele vai dividir o bolsonarismo. Como sempre estou em busca de vieses diferentes do que eu acredito e de contrapontos, eu também acreditei na parte política do Pablo Marçal, mas com essa análise do PH Delfino pode também mudar a sua ideia. Cuidado com o sentimento de sectarismo quando se fala de político, achando que é o salvador da pátria. Aqui o PH Delfino faz a introdução de você não colocar em pauta as opiniões pessoais dele, sendo ataques pessoais, mas sim uma análise política, assim como ele faz da esquerda, e é muito aplaudido pelas pessoas da direita, diferente do que está acontecendo com essa análise do Pablo Marçal. E aqui ele deixa bem claro que ele é um cientista político, e a pessoa entrou na política, já está na sua mira de possíveis críticas. E aqui vamos lembrar juntos quem é José Dirceu. Ele é o grande responsável por arquitetar a estratégia petista há pelo menos 40 anos. É o cérebro por trás do petismo, que sempre foi capaz de enxergar a política como um jogo de xadrez e colocar à esquerda várias casas à frente da direita. A sua fenomenal capacidade de leitura do jogo político, infelizmente usada para o mal. Ele diz sobre o Marçal que ele é um problema para nós e não para eles, porque ele veio para causar divisão na direita, o que é ótimo para a esquerda. As minhas críticas ao Marçal se baseiam nesse mesmo entendimento. Se Marçal fosse uma pessoa confiável, que estivesse disposta a humildemente somar com o movimento, esperar o lugar na fila para suceder o Bolsonaro, quando a hora chegasse, tudo bem, eu poderia até apoiá-lo. A questão é que ele não é. O seu individualismo está causando e causará ainda mais problemas para a direita. Dirceu bem reparou. Vamos à retrospectiva para os que têm memória curta. 1. Marçal se lançou à presidência em 2022, na eleição mais importante da história do Brasil contra o Bolsonaro, demonstrando um entendimento político zero sobre a seriedade da situação, dizendo que Lula e Bolsonaro eram farinha do mesmo saco, que Bolsonaro seria preso. 2. Depois disso ele some por 2 anos e ressurge agora em 2024, quando todas as alianças já estavam formadas, desafiando a escolha de Bolsonaro pelo Nunes, que com todos os seus defeitos é inegavelmente a opção com maior capacidade de bater o bolo, foco da direita agora, e impedir a tragédia de uma vitória do PSOL, que era o grande objetivo do PL nessa eleição, muito mais do que colocar um candidato perfeito no poder. 3. Com a entrada de Marçal na disputa, Bolsonaro ficou em uma situação complicada. De um lado, tinha dado palavra a Nunes e não podia quebrar a aliança que tinha feito, após inclusive ter tido o seu indicado aceito na chapa de Nunes. De outro, viu o seu eleitorado dividir-se entre os que entenderam a decisão estrategicamente do PL e os que estavam nem aí para isso, só queriam votar em alguém com um discurso mais à direita. A reação dele diante dessa impasse foi a de manter a palavra dada a Nunes, ao mesmo tempo prometer apoio a Marçal num eventual segundo turno, chegando até a proferir elogios a Marçal, que sinalizava como princípio da relação. Porém, qualquer relação é composta por duas partes, e o que Marçal fazia em resposta dizia como o tempo do rei Saul tem que acabar para o rei Davi começar, ameaçou de perder a liderança da direita se não abandonasse o Nunes para apoiá-lo, acusou de estar curvado ao sistema, mentiu dizendo que Bolsonaro tirou Geyer da disputa à prefeitura de Goiânia, mentiu dizendo que Bolsonaro estava pedindo para que Malafaia e deputados batessem nele, e etc. Agora responda aí nos comentários, que relação pode ser construída com um sujeito que age dessa forma? Coloque-se no lugar dele. Alguém aí aguentaria tantas mentiras e intrigas sendo plantadas contra si? Alguém aí consideraria a possibilidade de se aliar com alguém tão inconfiável assim? Perceba aqui que são citações de eventos, fatos, e somente está ligando seus pontos. Ataque pessoal ao Marçal. Moral da história, é o Marçal e somente ele que está causando essa divisão. No que dependia do Bolsonaro, era evidente que ele estava disposto a passar por cima das ressalvas que tinha em relação ao Marçal por causa de 2022 e se aproximar dele no segundo turno, unindo a direita em torno de uma causa comum. E mesmo que Marçal não fosse para o segundo turno, a relação tenderia a crescer, visando até mesmo, quem sabe, prepará-lo para a futura eleição de 2030. Então não teve nada de ego e maturidade da parte do Jair Bolsonaro, que acenou para Marçal e foi até criticado por isso pelo Malafaia, mesmo sabendo que tal atitude pessoalmente poderia ser ruim para ele. Mas o comportamento atabalhoado do Marçal utilizou tudo e queimou todas as pontes possíveis, não apenas com Bolsonaro, mas com todos os outros que ele ofendeu e difamou diariamente por esses 45 dias ininterruptos. Agora, passadas as eleições de primeiro turno e fora do segundo, ele se recusa a participar da coalizão contra Boulos, sendo que ele entrou na disputa com o discurso de que ele estava fazendo aquilo para impedir a vitória do Boulos. Pra você, enquanto eu estiver na política, você nunca vai ser prefeito de São Paulo. Pode mudar para o interior e garantir seu sonho em outra cidade. Você não vai. Não vou deixar você vir com isso. O único prefeito do PSOL no Brasil tem 70% de rejeição. Também que o Bolsonaro havia tido a grandeza de prometer apoio a ele caso o resultado fosse outro. Mas não, ele prefere usar o capital político que conquistou para barganhar a humilhação dos que não o apoiaram.
exigindo desculpas de quem ele tomou a iniciativa de ofender e caluniar durante toda a campanha, demonstrando não pensar no bem da direita, de São Paulo e do país em momento algum, mas apenas na sua vingança pessoal. Mesmo com todas as acusações injustas, sem sentido que vêm contra o Bolsonaro agora fossem verdadeiras e ele tivesse errado em tudo que ele fez até aqui, essa seria uma grande oportunidade para Marçal provar que é uma pessoa melhor, que está na política de fato com boas intenções, que podemos confiar nele, enfim, e até mesmo mostrar que ele seria um líder melhor para a direita do que Bolsonaro. No entanto, ele escolheu o caminho oposto, de reforçar as nossas suspeitas de que ele só pensa em si, dizer que a metade do seu eleitorado votará em Boulos e que ele não vai se posicionar mesmo assim, mostrando que ele quer mais é ver o circo pegar fogo mesmo, e de que não é confiável, ao estar prometendo se candidatar à presidência em 2026, repetindo a traição de 2022. O que ele consegue mostrar com isso é que a pessoa disposta a colocar seus interesses pessoais de lado pelo bem do país continua até hoje sendo apenas o Bolsonaro. Lá em 2014 teve a hombridade de fazer o que Marçal se recusa a fazer agora. Bolsonaro, mesmo que ele não queira, voto no Aécio Neves. Ah, você não quer meu apoio? Tudo bem, mas eu vou te apoiar mesmo assim. Vou deixar meu ego de lado, não atrapalhar e fazer o melhor para o Brasil. Isso é uma atitude de uma pessoa de caráter. Conclusão, quem quiser acreditar na minha visão de fatos, acredite. Quem não quiser é livre. Não estou impondo nada, apenas compartilhando a minha análise da situação. E sabendo que essa é a mesma leitura que teve o grande estrategista do nosso maior inimigo, o homem que arquitetou todo o processo petista de chegada à tomada completa do poder, penso que os que discordam de mim deveriam pelo menos dar o benefício da dúvida. Estou insistindo nesse assunto porque estou vendo lá na frente e percebendo a seriedade dele. 2026 será provavelmente a última chance que teremos de evitar que o sistema se feche totalmente, se perpetue sem fim. Não podemos nos dar ao luxo de alimentar nada que diminua a nossa chance, como faz a divisão que o Dirceu disse que Marçal provocará, e que ele com toda certeza está achando ótimo. Gostem ou não, Bolsonaro ainda é nossa maior chance de retomar a presidência. Logo, todo e qualquer movimento anti-Bolsonaro ou neutro, dos que não se opõem, mas também não apoiam, é um movimento que favorece o Lula, pois os fracos se torna cada vez um dos nossos candidatos menores e mais fracos. Por isso Dirceu diz, Marçal não é um problema para nós, e sim para eles. Tenham paciência, cada coisa na sua hora, quem sou eu para dizer quem pode ou não se candidatar. Mas ao alimentar esse princípio de marçalismo, estaremos jogando contra os nossos próprios interesses. O momento agora é de conseguir o impeachment de AM, reverter a inegibilidade do Bolsonaro, lutar para garantir uma eleição limpa através de nova composição do TSE e recolocá-lo no poder. Todos devem estar remando na mesma direção para que tenhamos alguma chance de sucesso, senão a direita como um todo será viciada. De isso acontecer, não terá Bolsonaro, Marçal, seja quem for. Tendo esse objetivo final e sem a qual todos os outros ficam inviabilizados, a gente vê depois quem será o nome para 2030. Cada tempo e circunstância irá determinar o candidato mais adequado, então permanecemos unidos no caminho que vinhamos criando, sem dispensar, porque a guerra em que estamos inseridos já não é fácil com a direita toda junta. Dividida, então, se torna uma missão impossível. Minha visão dos fatos. A direita não tem uma solução imediata, assim como uma pílula de emagrecimento instantâneo. E sim, a dieta, o hábito de anos, diferente dos hábitos ruins que você tinha de má alimentação, de falta de exercício, é o que vai te levar agora a uma mudança de longo prazo corporal. Assim é na parte política, vai demorar. O Marçal é essa pílula milagrosa, solução imediata, que não é possível, está apenas iludindo a mente das pessoas e as dividindo daquilo que é o objetivo principal da direita. De nós conservadores, de famílias, de princípios que lutamos contra várias pautas que estão sendo colocadas cada vez mais em jogo. E acreditar ainda em Jair Bolsonaro, apesar das suas falhas, e aceitando opinião positiva ou não sobre ele, ainda é a melhor posição para se tomar. Diga aí, qual que é a sua opinião sobre isso, de forma respeitosa? Não preciso de pessoas que concordem comigo, mas pessoas que respeitosamente podem discordar e dar um contraponto para juntos analisarmos a melhor proposta para nós e para a nossa família.